Então, pessoal, boa tarde, né? Todos, obrigado pela presença de vocês. Hoje vamos falar sobre um tema bem interessante aí que nos ajuda, me ajuda muito no dia a dia aqui na comunicação, né? Que é um tema sobre comunicação não agressiva no atendimento. Então, é um tema que algumas pessoas já conhecem, outras dominam isso aqui também, mas é muito importante para a gente que lida com pessoas, lida com leads, com pacientes, com pessoas que às vezes são um pouquinho difíceis, e a gente tem que ter um jeito especial, né, para tratar aí com elas, para trabalhar de uma melhor maneira, até para que a gente também não se frustre, né, e não deixe passar algumas coisas aí, tá bom? Então vamos falar sobre esse tema aí, que é bem importante. Então assim, gente, para a gente começar a falar sobre comunicação não agressiva, eu preciso passar alguns conceitos para vocês em primeiro lugar. O primeiro deles é que muitas vezes a gente acha que quando está na comunicação ali, né, a gente pode achar, pô, a pessoa está de má vontade falando comigo, ou dando resposta pela metade e tudo mais. Então, muitas vezes, esse não é o problema. Muitas vezes o problema é que a gente está com uma falha, uma dificuldade de comunicação. E a comunicação, ela nada mais é do que quando a gente tem um emissor, um canal e um receptor, né? E para isso fluir, né, tanto o emissor da comunicação e o receptor, eles têm que estar na mesma linha de percepção das coisas, o canal tem que estar limpo, você não pode ter ruído ali no que a gente fala, e aí a comunicação flui. E muitas vezes a falta de interpretação, ela é por causa disso, porque a gente não está conseguindo se comunicar de uma maneira positiva e correta com o nosso lead, com o nosso cliente, né? Então, deixa eu ler, a forma que a gente conversa, que a gente fala, né, com as pessoas, influencia diretamente na percepção, ou seja, na confiança que essa pessoa vai ter na gente, na forma da experiência que a gente passa, né, na parte ali do que a gente entende do que a gente está falando. Isso vai bater muito no nosso profissionalismo, né, se a gente age de uma maneira profissional dentro da nossa comunicação, e logicamente que isso vai trazer ali uma melhor resposta do lead e uma maior taxa de conversão. Que quando a gente consegue se comunicar melhor com o nosso lead, isso melhora, né, indiretamente as nossas respostas, e isso vai melhorar a nossa comunicação, o nosso engajamento com o nosso paciente, tá? E aí, hoje aqui, vocês vão ver que eu vou trabalhar muito assim, tanto a parte de agendamento, a parte de confirmação, né, a parte da recepção também para vocês que estão aí no dia a dia, né, presencialmente também com os pacientes, tá? E algumas dicas aqui. Então, a primeira delas que é dentro do WhatsApp, coloquei que a primeira resposta deve ser no máximo de 1 hora. Só que assim, isso, se a gente for pegar nas teorias aí, né, do que a gente fala, as pessoas falam, a gente vê que uma resposta tem até 1 hora, ela é aceitável, vamos dizer assim. Só que na prática, nós que trabalhamos com lead, a gente sabe que se a gente demora 5 minutos para responder, o lead, o paciente, ele já fica ali, pô, tá demorando, e aí, não vai me responder e tudo mais, né? Hoje eu tinha uma reunião às 9 horas da manhã, a gente abre o escritório aqui às 9, é, me atrasei ele 2 minutinhos, deu 9:02, né, o cliente já estava mandando mensagem. E aí, cadê vocês? Não vão fazer? Né? 2 minutos de atraso, entre aspas. Então, hoje as pessoas elas estão bem impacientes e aceleradas. Então, a gente, quanto antes, né, ansiosas também. Então, quanto antes a gente consegue dar uma resposta mais rápida, melhor, mais assertiva vai ser a comunicação, e a pessoa vai estar mais aberta, né, a falar com a gente. E um outro detalhe também que é muito importante é o seguinte: hoje a gente recebe tantas informações, a gente é impactado por tanta comunicação no nosso dia a dia, que às vezes se passou 5, 10, 15 minutos da hora que ela mandou uma mensagem pra gente, a hora que você responde 15 minutos depois, ela já nem lembra do que ela estava falando, ela já nem prestou atenção, ela já está em outra, já está fazendo um monte de coisa, já resolveu outras 2, 3 coisas no dia dela, já viu um monte de informação no Instagram ali, sabe, no feed do Instagram, e aí passou, né? Então, por isso que o tempo de resposta é muito importante. Já na recepção, uma outra coisa que eu coloquei aqui, né, a forma que a gente se comunica presencialmente com o paciente, ela é muito importante, principalmente quando a gente fala em primeira impressão. Com certeza vocês já escutaram aquela frase que a primeira impressão é que fica, e uma outra também, que a gente não tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então,
aqui a gente está falando de comunicação, logicamente, né, da fala, mas tem várias outras coisas que a gente poderia incluir aqui também, enquanto a nossa apresentação pessoal, né, o tom de voz, a nossa energia para falar com as pessoas. Então, às vezes você fala a coisa certa, mas da maneira errada, com uma energia baixa, sabe? Você tem um script ali para falar, por exemplo, olá, tudo bem? Bom dia, seja muito bem-vindo, que bom que você veio aqui na clínica. Você poderia, por exemplo, preencher aqui essa ficha de anamnese, dando exemplo, né? Só que você está com energia baixa, cansado, com sono. Ó, olá, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Você pode, por gentileza, preencher aqui essa ficha de anamnese enquanto eu faço seu cadastro? A pessoa já nem vai querer fazer aquilo lá, ela já baixou a energia dela também, né? E aí você, não só o seu trabalho, quanto do atendimento clínico também vai cair bastante, tá? E aí também eu deixei um outro detalhe aqui, que é na nossa comunicação, em algo que é muito importante para a gente, que é a confirmação de consultas, né? Então, um dado, quando eu estava procurando algumas coisas aqui, que eu achei que foi interessante, eu quis deixar logo no começo, né? É que quando nós fazemos os lembretes de confirmação de consulta, com o protocolo que nós executamos hoje na Celero aqui, com 48, 24 e 2 horas, isso reduz as faltas em até 35%. Então, não tem muito a ver com comunicação, mas é um dado que eu quis trazer aqui, porque eu acho que ele é muito importante a gente colocar. E, logicamente, a forma que a gente vai fazer também, né, a nossa confirmação, ela impacta bastante. Tá? No caso, só a gente usa a confirmação do clínico. Beleza. Agora, trazendo aqui um pouquinho sobre, né, esse assunto aí da comunicação não agressiva, né, um pouquinho de teoria aí para vocês. Então, assim, pessoal, esse contexto, né, ele é um estudo que foi feito, né, existe muita literatura que fala sobre isso, criada por um psicólogo lá nos anos 80, né, então ela diz que a comunicação não agressiva, ela basicamente é você se comunicar com respeito, com clareza e ter controle emocional para falar com as pessoas. Principalmente, né, aqui está mesmo em conversas difíceis, mas eu digo principalmente em conversas difíceis. Quantas vezes já não aconteceu com vocês da gente tá ali com um lead, com um paciente difícil, que está nervoso, que está irritado, que quer uma resposta rápida, e ele começa às vezes a ser meio ríspido com você, ou até usar uma outra palavra não muito agradável, e a gente tem que manter a postura, a gente tem que manter a nossa forma de atendimento muito clara. Então, isso a gente só faz com inteligência emocional. Se a gente deixa se levar, né, acaba sendo muito ruim, isso a gente acaba não sendo assertivo. Né? Então, isso, a comunicação não agressiva é a capacidade de manter o profissionalismo, transmitir segurança e conduzir o diálogo de forma construtiva, sem ceder à pressão ou perder a empatia. Né? Então, a gente ter empatia, clareza e firmeza no que a gente fala são 3 pilares que são extremamente importantes na hora da gente se comunicar ali, de ser bem entendido e que as pessoas também, às vezes até alinhem o tom da comunicação junto com a gente. Tá? E eu acho que tem um ponto ali, lógico que a empatia em tudo que a gente faz ela é muito importante, a clareza também, que quando a gente não é claro, objetivo e direto, a comunicação começa a se perder, né, começa a ficar meio confuso, o que você está falando, com quem você está falando, não estou entendendo, né? Mas esse ponto que eu acho que é muito importante, que é da firmeza, que eu quero falar um pouquinho sobre ele, né? Então, usar a comunicação com firmeza, né, tá aqui, manter os limites e regras da clínica com segurança. Aqui a gente está falando de uma maneira profissional, né? Mas a gente ter firmeza na nossa comunicação ela é muito importante, porque isso também passa autoridade no que a gente está falando e muitas vezes evita que a pessoa escale, inclusive, o nível de comunicação. Porém, gente, muita atenção, firmeza não é ser ríspido, não é ser grosseiro, até de certa forma, com o lead, com o paciente. A gente muitas vezes tem que ser firme para poder passar a informação e se posicionar. Então, tenham um cuidado para serem firmes, mas não serem rudes. Né? Acho que isso também é muito importante aí. Tá? E aí, gente, o que não é essa comunicação não agressiva, né? Então, assim, não estou dizendo assim, não é ser passivo, ou como algumas pessoas falam, ser meio mosca morta, assim, né? Tipo, aceitar tudo que a pessoa fala com a gente e tudo mais. Não é isso. Tá? Então, você não precisa aceitar tudo que é dito para você. Não é, a gente tem que saber dizer não, né? Que a próxima ali é não aceitar tudo que é falado. Então, a gente precisa entender, às vezes acolher, vou colocar uma técnica para vocês ali depois.
Então, saber aquilo ali, mas não aceitar tudo, né? Também não é fugir do conflito, ou seja, a pessoa começa a te deixar numa situação conflituosa, num embate, e aí você fala, não, vamos mudar de assunto, então vamos para outro lugar, né? Você tem que saber enfrentar a situação e a forma de lidar com ela e eventualmente de sair daquilo ali, né? Também não é falar mole, né? Ou falar num tom meio infantilizado algumas vezes, né? Uma vozinha usando as palavras no diminutivo, ser tipo agradável, não é isso, tá? Isso aí você passa, inclusive, perde a autoridade quando a gente usa a comunicação dessa forma. Também não é deixar o paciente conduzir a conversa. Lembra que a gente já falou em outras aulas, né? Que nós somos responsáveis pela condução da comunicação e da conversa. A gente tem que dizer qual é o próximo passo e o que a gente espera. Então, é importante a gente ter esse tema ali, né? Então, não deixar o paciente conduzir o que está sendo falado. E, principalmente, a comunicação não agressiva, ela não é uma fraqueza. Não significa que você é mole, que você é fraco, que você aceita qualquer coisa que é dito. E sim, é uma maturidade profissional. Você saber lidar com situações difíceis, com pacientes, com pessoas difíceis, sem perder a calma, sem perder o tom, mantendo ali a sua comunicação, é a melhor coisa que você pode fazer. Você ganha muito espaço, inclusive, e ganha até muitos pontos positivos com essa outra pessoa que está falando com vocês, tá? E quais são os principais erros ali, os melhores erros mais comuns que a gente tem no nosso atendimento e que muitas vezes nos leva a ter uma comunicação que ela é até um pouco agressiva algumas vezes, né? Então, o primeiro ponto aqui é quando a gente responde por impulso ou no calor do momento, né? Então, às vezes quando a gente deixa a emoção falar mais alto, a gente perde a razão, muitas vezes. Então, a gente sempre tem que na nossa vida como um todo, né, mas principalmente no ambiente profissional, a gente tem que ser muito racional no que a gente faz. Então, a dica aqui é o famoso: para, respira, conta até 3 e aí responde o paciente. Nunca deixa a emoção tomar conta na hora de responder, tá? Um outro ponto que é muito importante aqui também é que a gente tem que ser flexível, tem que ser inteligente para não querer ganhar todas as conversas ou todas as discussões. A gente tem que entender muitas vezes e dar o braço a torcer também, né? Em algumas coisas, ceder em alguns pontos ali, tá? Então, não entenda que toda conversa de convenção é um embate, e sim a gente está querendo chegar num ponto em comum. Nós estamos nos comunicando, a gente conversa para que a gente chegue num entendimento, tá? Também não é ser vago demais, ficar só jogando palavras ao vento, sem ser objetivo, né? Como a gente falou anteriormente. Então você dá uma volta muito grande e aí não responde o que a pessoa falou, ou muda de assunto. Então a gente, lógico, tem que ser cordial, assertivo, mas ser específico, ser objetivo e direto com aquilo que a gente precisa comunicar, né? Por exemplo, até tem ali, ó, coloquei ele, seja específico com informações, valores, procedimentos, tudo mais. E a gente já falou, inclusive, em outras aulas, principalmente naquele que conversou ali sobre as objeções de preço, né? Ser objetivo não é responder na lata o que a pessoa quer. A gente pode ter uma técnica, um objetivo, uma forma de falar o que a gente quer, porém, você lembra que eu falei para vocês, a gente sempre tem que responder o que a pessoa nos pergunta. Nunca pode deixar ela sem resposta, tá? Uma outra coisa que é muito importante é soar frio ou ríspido, né, que eu falei para vocês anteriormente ali, não é ser seco com o paciente. Se eu quero encantar a comunicação, o atendimento, eu não posso simplesmente ser papum, aí a conversa morre e não é isso que a gente quer, né? Muito menos a gente confundir acolhimento com submissão, né? Falou ali anteriormente também sobre isso. Então, não é aceitar tudo que a pessoa fala, ser, né, esse perfil mais conforme ali. Então, ser gentil não significa ceder às demandas. Então, a gente precisa acolher, porém sempre manter os limites, principalmente quando a pessoa está passando da linha, tá, eventualmente pode até perder o respeito com a gente tem que se impor algumas vezes para manter ali a nossa diretriz, tá? E uma dica central aqui é que a gente entender a forma que nós nos comunicamos e, eventualmente, se a gente comete algum desses erros, é o primeiro passo para a gente corrigir e tentar ser cada vez melhor no nosso atendimento, tá? Então, a primeira reflexão que eu vou trazer para vocês é essa: de tudo que eu falei até agora, né, parem e pensem um pouquinho se por acaso vocês não cometem algum desses erros,
ou se a maneira que vocês lidam não está indo contrário a alguma das coisas que a gente está falando aqui, tá? Então, já dou essa dica, reflitam sobre isso aí, entendam se a gente não está sendo, a gente não toma pelo calor do momento, a gente não é muito ríspido, ou se a gente deixa o cliente sambar na nossa cara aqui na comunicação, né? Então, analisem essa questão para entender o que a gente está fazendo. E aí, gente, agora que eu falei um pouquinho do que não é, eu quero falar um pouco o que é e como a gente lidar de uma maneira positiva, né, dentro, e eu trouxe para vocês 5 princípios da comunicação não agressiva, tá? Então, o primeiro deles, que particularmente eu acho que é um dos mais importantes, é que a gente tem que ouvir o paciente para entender o que ele quer e não simplesmente rebater o que ele fala. Então, quem já conversou comigo muitas vezes, eu sempre falo isso, nós temos 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca, né? Então a gente sempre tem que ouvir mais, entender mais, concatenar as ideias para poder passar uma comunicação mais direta, mais assertiva. E não só vai, tipo, despachando. Tá? Então, isso é muito importante. Um outro ponto, falar com clareza, sem rodeios e sem dureza. Então, como eu falei ali, a gente tem que ser direto, tem que ser objetivo, para não deixar a pessoa com dúvidas sobre o que está sendo falado. Até deixei ali, clareza não é grosseria. Então, falei, a gente tem que cuidar também para ter um bom tom de comunicação, tá? Também, muitas vezes, um outro ponto que a gente, às vezes é difícil, né? Mas é separar a pessoa do problema. Se a pessoa, principalmente em situações mais conflituosas, se ela está nervosa, se ela vem a vocês com uma comunicação mais firme, até, como eu falei, às vezes até pouco cordial, até desrespeitosa, com certeza é porque algum problema foi gerado. Né? Então, ela aconteceu alguma coisa com ela naquele momento que ela tá pé da vida. Mas, muitas vezes, isso não tem nem relação a você. É uma coisa que aconteceu por outra questão, às vezes, na vida dela, ou com relação ao procedimento, ou ela tá brava porque você mandou uma mensagem, ligou, cobrando que ela tá inadimplente. Cara, quem tá errado? É a pessoa, ela que tá me devendo. Ela vai ficar brava comigo porque eu liguei para cobrar algo que ela tá me devendo? Não faz sentido nenhum, mas você sabe muito bem o quanto isso acontece. Então, a gente precisa separar isso, entender o problema, não trazer, muitas vezes a gente cria um rancinho, né, de algumas pessoas, assim, então, quando a gente vai criando isso, não é legal, porque aí a nossa comunicação, ela acaba fica difícil da gente usar essa comunicação não agressiva com as pessoas. Então, separem, entendam que essa pessoa tem um problema, e aí a gente tem que sempre atacar, como eu falei aqui, atacar a situação. Resolver o problema e não atacar a pessoa ou julgar a pessoa por aquele determinado tipo de comunicação, tá? Outro ponto importante aqui é validar sem se rebaixar, né? Então, como eu falei assim, coloquei, validar é diferente de concordar com a pessoa. Então, a gente precisa sempre acolher o que está sendo falado, mas não necessariamente eu preciso concordar com a pessoa ou dar razão para ela. Então, sempre aquela coisa, entendo, seu Lucas, realmente, isso é complicado, entendo a sua frustração, tudo mais, porém não concordo, porém não é assim que o correto é isso, isso, isso. Entendo que talvez você não concorde, mas eu não concordo com você. Por que eu não concordo com você? Por causa disso, disso, disso. Né, o jeito certo é esse, o caminho correto é aquele. Tá? Então, não deixe que o problema da pessoa ou a demanda da pessoa, ela passe por cima de você, né? Então, sempre a gente tem que argumentar e comunicar quanto a isso. E o último ponto, né, é conduzir a conversa sempre para a solução. Quando a gente fala e não resolve o problema da pessoa, aqui vocês vão ver que muito, quando a gente fala sobre comunicação agressiva, é numa situação de conflito, né, ou seja, existe um problema a ser resolvido, se a gente só fica dando volta, isso vai gerando cada vez mais impaciência e vai deixando a pessoa cada vez mais tensa com você. Então, sempre nós temos que ir para a próxima etapa. A gente falou sobre isso também lá do processo da próxima pergunta, né? Da metodologia da próxima pergunta, também eu já trouxe para vocês. Sempre qual é a próxima etapa, qual é o próximo objetivo, como é que a gente vai resolver isso, não ficar voltando no que já foi falado muitas vezes, a não ser que seja importante para validar algo novo, mas sempre ir para frente, tá? A nossa vida é para frente, nunca parado ou para trás. Então, tome esse cuidado para evoluir e não deixar a coisa ficar chata ou maçante, tá? E aí, pessoal, como falei para vocês, existe um método, existe uma metodologia para a gente
também utilizar a comunicação da maneira mais assertiva e principalmente não violenta, que é o método Acalma. Tá? O próprio nome já diz muito, né, sobre isso. Então é um processo simples, 5 etapas, que aí como a gente pode lidar e como a gente pode moldar a nossa comunicação. O primeiro passo, como eu falei, é acolher, letra A. Então ele receba a mensagem com empatia, demonstra que você entende o paciente e o que ele está sentindo. Ele tá frustrado, ele está com uma dor, com uma necessidade, com uma demanda que não está sendo atendida naquele momento. Então, acolha isso e fala, tamo junto, vamos resolver. Segundo ponto, letra C, clarifique. Então, o objetivo aqui é esclarecer os fatos do que ele trouxe ali de maneira objetiva e evitar mal-entendidos. Então, no caso ali, né, é explicar para a pessoa, olha, isso, né, esse problema, essa tua dúvida, essa tua demanda, ela acontece por causa disso, disso, disso. Ela tem esse motivo. Ela aconteceu por essa questão. Então ele trouxe o lado dele, você, né, trouxe para você o incômodo dele e você leva para ele a posição real, digamos assim, ou como funciona aquilo ali. Então sempre a gente tem que alinhar a comunicação e evitar maus entendidos. E aí uma frase que eu dou aqui, né, que nós usamos muito aqui na empresa, o óbvio precisa ser dito. Porque talvez é muito óbvio e muito simples para você fala assim, nossa, como isso é óbvio, qualquer pessoa sabe. Às vezes para aquela outra pessoa não é óbvio, e isso gerou todo um mal entendido, toda uma situação ruim com aquele lead. Então explique detalhadamente para que não fique nenhum ponto subentendido, tá? A segunda letra A ali, né, é de alinhe. Então mostre que vocês estão juntos, que você está ali para ajudar a pessoa a resolver aquele problema, e não que vocês estão em embate. Muitas vezes, quando a pessoa vem até vocês com um problema, vocês representam a clínica, vocês representam a empresa. E essa pessoa, esse lead, esse paciente, muitas vezes ele está com um problema com relação à empresa, ou com o procedimento que ele fez, alguma coisa assim, né? Então, ele traz uma demanda e muitas vezes ele vem armado, vem com o escudo e a espada na mão para entrar num conflito com vocês. Então, quando você mostra para ele que você, na verdade, não vai entrar em conflito, mas que vocês vão brigar juntos por uma resolução, isso já desarma a pessoa. E ela já fica mais receptiva ao que você vai falar para ela, tá? Então, é muito importante você alinhar e entender que você está ali para ajudar a pessoa e para vocês juntos caminharem para uma resolução. Tá? A próxima letra ali é a letra L, né? Que é de limites. Então, é super importante você também estabelecer, né, o limite, como diz ali, né, ou seja, não deixar a pessoa, como eu falei, passar por cima de vocês, nem seguir ali e trazer algo que fique acima, né, ou à frente, digamos assim, do objetivo real ali que ele tem, tá? Então, isso é muito importante para que você não perca o controle da situação, tá? Aí tem a letra M, que é de mova, tá? Então, é importante que, como eu falei ali, que vocês, cada momento, sigam ali com o próximo passo, né? Entendam que precisa, de certa forma, né, trazer a resolução, tudo mais, mas não percam muito tempo, digamos assim, não fiquem ali muito travadas em alguma coisa. Sempre vai para o próximo passo, com a próxima etapa. Resolvemos isso aqui? Beleza, vamos para o próximo ali, tá? E aí, pode até achar, faltou uma letra A depois ali, do M, né? Mas o último é MA, né? Desse movo. Então, o último passo realmente é o mova para ação, né? Que a gente fala ali. Então, como vai seguir, como vai para frente, tá? Então, se você trouxer sempre esse racional, digamos assim, para a tua comunicação, vai ficar muito mais fácil. E veja que isso aqui a gente pode usar muito para a nossa vida, não é uma coisa que fica só no profissional, né? Então, fiquem com essa dica, esses 5 passos que a gente tem aqui, tá? Então, de acolher a dúvida da pessoa, deixar tudo muito bem claro, alinhar que vocês estão juntos na resolução daquele problema, definir ali, né, quais são os limites,
do que você pode ou não pode fazer, o que ele não pode fazer dentro desse processo, e aí mover para ação. Tá? Então, seguir em frente para o próximo passo que deve ser feito e como a gente vai resolver. Tá? E aqui, pessoal, eu trouxe alguns exemplos, alguns modelos ali de como que seria uma resposta ruim e uma sugestão de uma resposta boa utilizando a metodologia e a calma e a comunicação não agressiva. Então, por exemplo, quando o paciente está irritado com atraso, vocês aí que estão na recepção sofrem muito com isso, né? Então, a pessoa vem ali e você fala assim, ó, o médico está atrasado, teve uma emergência, ou está num atendimento, não é comigo, eu só trabalho aqui, espera aí que ele já vai te atender. Não vem brigar comigo, depois briga com o cara, com o profissional lá, né? Briga com a dentista que tá atendendo, né? Então, isso é até esdrúxulo, assim, pensar numa coisa dessa, né? Mas, assim, você está se esquivando daquilo ali. Fala, não, você está atrasado, mas não é culpa minha, tá? Então, a melhor resposta, digamos assim, é isso, entender. Então, olha, peço, né, desculpa, entendo perfeitamente a sua frustração, peço desculpas por esse atraso, não é o nosso padrão, porém, realmente, a doutora tiver uma emergência, né, no último atendimento, mas ela já está finalizando, eu estou acompanhando o teu caso aqui, já conversei com a doutora aqui, e em aproximadamente uns 15 minutos você vai ser atendido. Enquanto isso, eu posso te oferecer uma água, um café, né, alguma coisa para que possa ficar mais confortável, sem a do Wi-Fi, né? Então, você acolheu a frustração da pessoa, você explicou o que está acontecendo, né, alinhou ali que teve uma intercorrência no atendimento, alguma coisa assim, né? Já deu uma acalmada na pessoa ali também, porque você deu uma estimativa de quanto tempo ela vai ter que esperar. E aí a gente não pode mentir nessa informação também, porque se falar 15 minutos e aí você sabe que ele está uma hora atrasado, vai dar 15 minutos, ele vai vir reclamar contigo. Oh, esperei 15 minutos, e aí? Ah, eu vou pedir mais 15 minutos. Putz, mais 15. Aí sim ele vai sair mais bravo ainda do que ele entrou. Eu tinha uma clínica que eu fiz o trabalho para eles no ano passado, que eles tinham um problema seríssimo com atrasos. Eles marcavam um monte de paciente, um em cima do outro, e se às vezes acontecia de 3 pessoas irem no mesmo horário, ou 2 irem no mesmo horário, e aí a doutora atrasar nos atendimentos também. Então, as meninas da recepção elas tinham um sério problema em lidar com isso, né? E quando a gente assumiu lá a consultoria, elas não sabiam lidar com isso. Ela falou assim, ah, tá, sua consulta está atrasada, mas em breve você vai ser atendido. Aguarde. Mas fulano, pô, já tô há meia hora esperando, ah, sim, a doutora está em atendimento, você é o próximo. Aí chegava ali saía a pessoa do consultório, ela chamava uma outra pessoa, né? Então, eu achei que ia ser o próximo, e aí, de repente chamaram a Natália. Pô, mas como assim, eu não ia ser o próximo? Como é que entrou a Natália na minha frente? Né? Então, era terrível, era um caos, assim, a recepção. Aí a gente alinhou tudo isso ali, trouxe não só com a recepção, mas principalmente com os atendimentos, e aí a gente conseguiu resolver esse problema. Mas é algo que com certeza a gente lida e acaba vindo no nosso dia a dia, tá? Aí eu coloquei algumas outras, tipo, o lead que parou de responder, né? Então você vai lá e mandar, escuta, você ainda tem interesse? Vamos agendar a consulta? Te fiz uma pergunta aí há 3 dias, você vai querer ou não vai? Então, cara, você tá dando uma cotovelada na pessoa ali, né? Às vezes dá vontade, né, de fazer isso, mas a gente não pode fazer, né? A gente tem que entender o tempo do lead e tudo mais. Então, ali é né, uma maneira da gente abordar, ó, passando por aqui para falar que a gente tem um horário disponível na semana, né, na terça-feira às 14, que eu coloquei aqui. Você conversou comigo que você tinha interesse nesse horário, então eu queria saber se você ainda tem disponibilidade, né, ou se precisar de uma outra data, estou aqui à tua disposição, quero ajudar a cuidar da tua saúde bucal. Então, setarista, não, né, retorna sem pressão, oferece uma informação útil, já dá uma sugestão de horário para a pessoa, né? Ou você vê ali que o paciente, a última vez que ele veio foi numa terça-feira à tarde. Teoricamente, terça-feira pode ser um bom horário para ela vir, tá? Então, sugira esse horário ali, que talvez seja um horário bom para ela vir ali também, tá? E aí, eu até coloquei uma ressalva ali, ó, os leads, eles somem por diversos motivos, né? Então, talvez perdeu interesse, ela já viu alguma coisa, ou deixou para responder depois e a tua mensagem ficou como lida e passou em aberto, né? Então, a sua missão é reabrir a porta, chamar essa pessoa de volta e gerar um atendimento para que a gente volte a conversar com a pessoa. E, logicamente, sempre sendo cordial.
paciente perguntando preço, falamos sobre isso já, né? Mas eu quis trazer porque eu sei que é algo muito comum, né? Então a gente falou ali, maneira totalmente errada, preço só com o doutor, eu não posso te passar, não sou dentista, não sou médico, então se quiser saber, você vai ter que vir aqui. Tá? Ou até coloquei uma outra ali, se quiser pagar mais barato, pode ir em outro lugar, aqui a gente não trabalha com preço, né? Aí você tá batendo no paciente, a gente nunca pode fazer isso, tá? Pessoal, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês, então, um cantor de rua aqui que tá beato, vocês estão ouvindo aí ou tá tranquilo para vocês? Tá Qualquer tranquilo. coisa eu fecho a janela aqui, tá tranquilo? Ah, beleza, então tá bom. Ah, e aí, o jeito certo da gente fazer isso é aquilo que a gente já falou algumas vezes, né? Mas aqui aplicando a nossa metodologia. Então, olha, eu entendo que saber a questão de preço é muito importante, né? Eu entendo que você queira saber sobre isso, porém, o nosso valor aqui reflete a expertise do doutor, o nosso procedimento ele é totalmente personalizado, nós precisamos entender sobre o seu caso. Então, além disso, a gente também parcela os tratamentos, ou como a gente falou ali, você dá uma estimativa de preço com base no que a pessoa conversou ali, né? Para já passar, ó, a gente parcela em 3 vezes, ou normalmente a gente vê aqui que fica uma entrada, uma parcela de 200, 300 reais. O que você acha? Faz sentido para você? Vamos marcar uma consulta? Então, tá dentro desse mesmo conceito, né? Da gente trazer a pessoa, explicar ali o porquê que a gente não pode dar uma resposta talvez objetiva, mas já dá uma solução, já dá uma alternativa, dá uma resposta e trazer ele para um próximo passo, que no caso seria o agendamento da consulta, tá? Aí algumas frases ali que são alguns gatilhos, né? Então, que a gente nunca pode usar, totalmente proibido. Então, pô, já te falei sobre isso, você entendeu errado, é, aqui a gente faz dessa forma, né, ou preciso que você me responda logo, tô no aguardo. Então, tudo isso, assim, eu tô sendo ríspido com o paciente. Então, e a maneira correta aqui é ser mais abrangente, mais aberto, mais assertivo. Então, eu entendo o seu ponto de vista, né, posso te explicar como funciona isso, posso te ajudar, né? Olha, para que a gente possa seguir adiante com isso, precisa entender que dessa forma. Então, tudo aqui é muito importante a gente tomar muito cuidado com as palavras, né? A gente sabe que às vezes a gente quer ser rápido, a gente quer ser direto, a gente está cheio de coisa para fazer, mas principalmente no WhatsApp, a gente tem que ter muito cuidado com as palavras que a gente usa, porque a gente não sabe como que a pessoa vai ler aquilo, né? Às vezes você escreve um negócio no maior espírito positivo, mas o lead do outro lado lá tá bravo com alguma coisa, tá estressado, e você deu escreveu de uma forma que possa ser mal interpretada, o cara vai ler como se estivesse brigando com ele, por mais que não foi essa a tua intenção. Então a gente tem que ter muito cuidado no WhatsApp para usar as palavras corretas, coloquei mudança de vocabulário, geram grandes transformações, né? Então, isso é muito comum da gente às vezes dar uma resposta meio rápida ali, meio seca, não principalmente terminar com uma pergunta ajuda muito também, né? A gente já falou sobre isso. Então, como eu coloquei aqui, né, você precisa usar frases que constroem pontos, precisa aproximar essa pessoa de você e não afastar ela, fazer ela não ter interesse em continuar a conversa contigo, tá? E aí, eu quero trazer algumas. Hoje é um tema mais curtinho mesmo, tá? Eu quero trazer aí três dicas ou 3 regras que eu quero que vocês apliquem. E aí depois, se possível, tragam para mim essas respostas aí. Diga se vocês colocarem isso em prática, se deu certo ou não, né? Ou como que talvez a gente pode ajustar para alguma determinada situação. Então, a primeira é nunca responder no impulso. Controlem as suas emoções. Respirem fundo antes de responder, por favor. Tá? Até coloquei a pressa é inimiga da comunicação não assertiva. É melhor, às vezes, a gente pensar um pouco mais no que a gente vai responder, conversar, às vezes, com a doutora ali, alguma coisa assim, para dar uma resposta legal, do que só responder qualquer coisa e, às vezes, muitas vezes, no calor do momento, como eu falei com vocês. Tá? Um outro ponto aqui, eu quero que vocês sempre coloquem que vocês não podem entrar em disputa com o teu paciente, com o teu lead. O nosso contato aqui não é uma queda de braço, não é para ver quem ganha. A gente tem que estar juntos. Quando a gente está falando em agendar uma avaliação, não é convencer o paciente a vir na avaliação, é fazer com que ele entenda que a melhor forma para isso é ele vir até a gente aqui nos conhecer, tá? Então, não queiram ganhar as discussões, né? Eu sei que
tem pessoas que têm essa demanda, assim, né, que não aceita o não e precisa estar sempre certo. Então esse é um desafio também algumas vezes, tá? Inclusive para mim, eu sou meio chato com isso, eu gosto de ganhar um argumento ali, né? Então eu trago, mas eu tenho que ter a humildade de escutar o que aquela pessoa falou, entender ela e talvez explicar de uma outra forma, ou às vezes também falar assim, não, realmente você tem razão, talvez isso que eu estava falando não é a melhor, mas vamos achar um jeito melhor de fazer isso. E um terceiro ponto, que eu quero que vocês coloquem ali essa regra no dia de vocês, nos atendimentos de vocês, nas conversas, tá? Que é sempre encerrar com o próximo passo. E eu estou batendo muito nessa questão com vocês, né? A gente já teve pelo menos uns 3 conteúdos que a gente vem falando sobre isso, porque esse é o principal erro que eu vejo nas conversas. É terminar com um ponto final e não com uma interrogação. Então nunca terminem as suas frases com ponto final. Sempre tragam para o paciente para que ele dê uma resposta para vocês. Mesmo em algo que tipo não tem muito mais o que fazer, por exemplo, você terminou o agendamento, não tem mais o que conversar. A pessoa já topou, já está tudo certo, já marcou o horário, ela não tem nenhuma dúvida. Não termine com tipo, então tá tudo bem, te aguardo aqui terça-feira, 2 horas da tarde. Obrigado. Sempre finalize com, posso ajudar em algo mais? Ficou com mais alguma dúvida? Não ficou. Beleza, então tá ótimo. Obrigado. Aí sim encerrou, né? Mas sempre vá um pouco mais e aqui eu dei um exemplo que já é um fim de conversa, né? Mas se essa conversa não tiver encerrado, não tente acabar rápido, não tente resolver de qualquer jeito. Vai e finalize com ação concreta, como eu coloquei aqui, né? E sempre deixando ali o próximo passo, nem que seja, no caso do agendamento que eu coloquei ali, então tá bom, que bom que você não tem mais nenhuma dúvida. Eu vou te ligar na segunda-feira à tarde para a gente fazer a confirmação da consulta. Beleza? A gente vai fazer mesmo, né? Já vai ter a confirmação. Então o próximo passo é eu fazer a confirmação. Então essa pessoa já vai aguardar quando a gente ligar, ela fala, é verdade, ela falou que ia me ligar para confirmar. Tá tudo certo, existe um próximo passo. Follow-up é extremamente importante, tá? E assim, gente, uma frase final aí, né? Quem atende bem não é quem fala bonito. Quem tem bom argumento, quem tem um bom vocabulário, quem usa palavras pomposas, não é isso. Quem atende bem é quem transmite segurança, respeito, dá uma direção, mesmo em situações difíceis, né? E consegue atender e resolver o problema e é o dado que a pessoa trouxe para a gente, tá? E aí a comunicação não agressiva é falar com inteligência, acolher, ser firme, sem ser duro e conduzir tudo com profissionalismo, seja usando ali empatia, clareza e firmeza. Tá bom, pessoal? Então é isso, hoje é um conteúdo um pouco mais curto e com certeza isso vai ajudar vocês e tragam isso e entendam muito sobre a comunicação não agressiva, como que ela pode ajudar no dia a dia de vocês. Beleza? Então, agora que a gente fechou, eu vou terminar aqui, vou pausar a gravação e eu vou abrir para dúvida.